Oyalsha, Oyal, Oyalsha, Oyal, Oyalsha, Oyal, porque Tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalsha. Gratidão, Papai, por essa noite, por estar aqui reunidos com meus irmãozinhos. Gratidão pela palavra que tem saído do trono e do cordeiro diariamente, Papai. Gratidão, Papai, porque o maná tem caído do céu e aqueles que são escolhidos para este tempo não estão rejeitando este maná. Estão na borda do rio, bebendo de forma atentos, bebendo de forma cautelosos, bebendo de forma, Papai, que eles sejam aprovados por Ti, Papai. É isso que buscamos, Papai, ser aprovados por Ti. Papai, que nesta noite Tu esteja falando aos nossos corações de forma audível, que seja a Tua voz, que seja, Papai, as Tuas palavras, que seja o Teu querer em todo o tempo, Papai. Guarde, Papai, a vida dos irmãozinhos que estão em outros estados, em outras cidades, Papai, que estão se planejando para vir. Oriente-os, dê sabedoria, envia provisão para que possam ter um emprego aqui nesse tempo, um local para residir nesse tempo, porque sabemos que falta pouco tempo, Papai, pouco tempo. Gratidão, Papai, por tudo, pelo Teu mensageiro, por Gabriel, os Teus anciãos, os Teus servos. Gratidão pela Tua igreja. Gratidão, Papai. Abençoe, Papai, cada um dos irmãozinhos, as pedrinhas eleitas do templo, no nome de Yalsha, o Mashiach. E assim seja feito a vontade do Papai Yalsha. Grato a Yalsha, grato a Yal. Grato a Yalsha, grato a Yal. Grato a Yalsha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalsha. Gratidão, Papai. Amados irmãos, hoje dia 22 do 7, né? Amados irmãos, deixa eu falar só uma orientação para os irmãozinhos, né? É o seguinte: quando nós estivermos invocando, principalmente no início, né? Na ceia, aqui com os irmãos, em casa também, coloque sua mente, a sua concentração no nome. Não deixe sua mente escapar em outros pensamentos no momento do invocar. Não deixe sua mente se perder. Estou invocando aqui, de repente você esqueceu até falar que porque Tu é nosso Pai. Porque sua mente está falando automático. Isso é natural de um corpo limitado. Tá? Você vê ali que Gabriel, né, o querubim fiel, ele está diante do trono, constantemente, dia e noite, falando o quê? Santo, santo, santo. É o quê? É Yahweh Todo-Poderoso. Muito bem. Ou seja, adorando aquele que é, aquele que e o que há de vir. É isso mesmo? Vamos conferir lá isso lá? Vamos ver lá esse detalhe. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos por dentro e por fora, ao redor e por dentro, né? E dia e noite sem parar proclamam: Santo, 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 Mestre Yahweh, Todo-Poderoso, aquele que era,
aquele que é, aquele que vem. Ok? É assim. Tá? Então, que vem. Por quê? Porque aqui a gente está entendendo por que é aquele que vem. Aquele que vem é no momento do tocar da trombeta do arcanjo. E vai ser encontrado com ele aonde? Nas nuvens. Né? Porque a gente sabe muito bem que quando você pega aqui Apocalipse 1, é só para explicar aos irmãozinhos. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 6. E fez de nós uma realeza de sacerdotes para Ial, seu Pai. A ele pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Assim seja. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele, até mesmo que os transpassaram. Os que os transpassaram já morreu. Entendeu? Então está falando de quem aqui? Está falando daquele que vai vir na nuvem, que vai o quê? Está convocando 144 mil. Está convocando. Então aqueles que estão ali, já o Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses, ele explica o quê? Ele explica que no soar da trombeta do arcanjo, aí o que vai acontecer? Vamos lá, vai lá. Inclusive, isso aqui foi a ministração do irmão Bruno no último sábado, se não me falha a memória. 4:16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Página 2063. (2063). Porque a gente entendeu que ao forte valente, ele não sai da luz inacessível. Nós que vamos até ele. Mas Yahshua, Micael, ele tem um acesso tanto no céu como na terra. Por que ele tem um acesso? Porque Ial salva. Ial salva. O nome Yahshua é Ial salva. Sendo assim, ele resgata tanto os moradores do céu quanto os moradores da terra. Ele tem acesso no céu e ele tem acesso aonde? Na terra. Por isso vai se cumprir Apocalipse 19. Tá ok? 1 Tessalonicenses 4:16 diz assim: quando o mestre, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Ial, descer do céu, descer do céu, então os mortos em Alcha ressuscitarão primeiro. Quem é esses mortos aqui, irmã Liliamar, que vão ressuscitar primeiro? Os de Esmirna. Muito bem, os de Esmirna. Só eles? Não. Quem mais? Os que foram mortos também pela grande tribulação. Muito bem. Sardes, vestes sujas, que então vamos falar das eras das igrejas. Quem que vai ressuscitar? Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira. Não. Sardes, Esmirna, Pérgamo, Sardes. Acabou. E Filadélfia, desatentos. São esses cheios que vão para a última. Exatamente. Ok? Esses que vão. A voz do arcanjo. Por quê? Conforme vai morrendo, eles vão para onde? Irmão Isalino. Vamos pegar o de Esmirna. De Esmirna e de Pérgamo já morreu. Eles estão aonde agora? Debaixo do altar do sacrifício. Está debaixo do altar do sacrifício. Isso é claro, né? Sim. Ótimo. Quando nós subirmos,
os 300 subindo com alegria, porque agora nós vamos expulsar os inimigos de lá. Nós vamos expulsar. Só que a gente não vai subir apressadamente, como fugitivos. Nós vamos bem devagar. Vai ter uma organização primeiro. Essa organização vai ser numa parte celestial. Só que nós estaremos ocultos à vista dos inimigos, porque tem uma muralha de querubim que está barrando. Não vai ser assim chegar entrando. Mas vai ter uma organização. E é como o papai organizou lá no sítio. Organizando o exército. Ele falou, vem cá, deixa eu organizar vocês. Aquilo é sinais. Ele estava aqui organizando. Porque a gente vai chegando, conforme vai chegando, ó, você fica aqui. Ah, você aqui. Ah, você aqui. Nós vamos entrar agora para tomar posse. Lembrando da tomada da posse de Jericó. Eles chegavam já de uma vez? Não. Eles ficaram 7 dias rodeando a muralha. Vocês estão vendo isso aqui? Maravilhoso. Isso é a tomada da terra prometida. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Então vai ter um momento para isso, né? Isso é, como se diz, né? Que o mundo não entende essas loucuras, né? Não entende. E nem vai entender. Você acha que pode sentir júbilo, alegria nesse momento? Uai, irmã. Pode dar esse direito? Uai, irmã. Tudo que nós mais Uai, queremos na vida, é tudo que a gente mais quer, irmã. que nós mais almejamos. Que direito é esse? Você fala de direito? Isso não é direito, não, mas isso vai acontecer. Não só, eu sei que é um fato que vai acontecer, mas eu falo no sentido assim de ter que ficar em prontidão de observação sem deixar. É, mas aí a condição é diferente, porque o corpo glorificado não é um corpo limitado. O corpo limitado, você raciocina coisas que não é que é assim, ilógicas. Um corpo limitado. Mas quando você está no corpo glorificado, é diferente. É totalmente diferente. Não vai ter falta de memória. Você vai ter sua memória daqui da terra. Sua memória daqui da terra não é esquecida, não. Ela não é esquecida, não. A sua memória do céu veio para cá esquecida. Mas a sua memória, você sobe com ela. Você fala, nossa, eu consegui. Gratidão. Aí a gente vai estar num plano, que eu vou falar espiritualmente falando, isso eu conversando até com o irmão Bruno, a gente conversando, né, as coisas de Ial, e a gente num plano específico, vendo um ao outro e falando, a gente conseguiu, a gente está aqui, e Micael organizando a tropa para entrar dentro das regiões celestiais, porque também foi assim com o papai Alcha. Salmos 24. Abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Ou seja, ele chega numa parte, observa e fala, pera lá, o portão está fechado. Aí ele grita, é nesse lugar que eu imagino onde nós vamos estar, preparando. Só que a porta está fechada? Não, a porta agora está aberta. A porta está aberta. Então não vai ter assim, abre os portões aí. Não. A porta está aberta. Vocês estão entendendo? Sim. Como é bom ouvir isso. É maravilhoso. Sim, gratidão por É maravilhoso. Isso são segredos, não é? São segredos. São segredos. Gratidão. Então, quando eu estou falando isso, para não perder o foco, vamos lá. A gente chega ali, toma o lugar, pega o exército e joga por terra. Exército inimigo. Jogou por terra, vai ser feita a purificação do lugar. A gente já entendeu que, inclusive, havendo ali um sacrifício. Ok? Feito isso, nós vamos ter o processo das eras de Laodiceia que vai estar acontecendo. Nós vamos ter todo o processo de Apocalipse cumprir. Trombeta ser tocada ainda que falta, selos sendo abertos. Tudo isso acontecendo. Não vou entrar nesses detalhes, não. Aí, quando for a abertura do 5º selo, aqueles que estão debaixo do altar do sacrifício, eles vão clamar, dizendo, até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? E ele vai responder, aguarde mais um tempo. Por quê? Precisa se completar o número dos seus irmãos que serão mortos como vocês foram. Ora,
Já começou então a entender a história. Esmina está ali debaixo do altar de sacrifício e ele fala, vocês vão aguardar. Mas como nós já purificamos o templo, eu vou colocar vocês para dentro do templo agora. Vocês vão estar debaixo do altar do incenso agora, a partir de agora. Esse é o consolo. E toma aqui vestes brancas. Aí vocês vão ser consolados. Está falando para quem? Para Esmina, para Pérgamo. Ok? Estão sendo consolados. Muito bem. Começa então o morticínio, né? Porque eles vão começar a ser perseguidos aqui em cima da era de Laodiceia. Não, o que vai começar a ser perseguidos são os desatentos de Filadélfia e com os restos, Sardes, vestes sujas. E aqueles de Laodiceia que estão ouvindo a voz também vão estar unidos com eles para também fugir. Né? Mas esses especificadamente, que são o número dos 144 mil, que tem que ser completado, é desses que o santo e verdadeiro está falando. Precisa esses morrer. Não está falando de Laodiceia morrer. Está falando esses de Esmirna, esses de Sardes, vestes sujas, esses de Filadélfia, desatentos, tem que morrer. E vai ser rápido, né, irmão? O quê? Essa situação, essa perseguição, ela vai ser imediata, logo após a descida de casa da 5 meses. Eu falo assim, não vai ser rápido não. Não. Vai ser só, presta atenção. Aconteceu, papai até já explicou. Por causa da fúria. Aconteceu, vai ter ainda um tempo, uma organização. Os irmãos vão ter tempo para se reunir, eles vão ter tempo para ouvir a palavra, para se alimentar. O antimachista não vai estar se preocupando com isso ainda. Ele vai estar se preocupando em unir os reis da terra. Vai estar organizando ainda as coisas para começar o quê? Para começar uma morte intensa. Por quê? Ele vai destruir as nações. Porque foi dado para ele poder para destruir o quê? Poucos. Mas qual que foi o intento do coração dele? Foi isso? Não. Vamos ver essa passagem? Sim. Ai, irmão, chegou. Gratidão, né, irmãos? Então vamos abrir aqui em Isaías. Só para a gente compreender esse detalhe. Não é essa palavra que ia ser, né, irmãos? Mas não é aquilo que eu quero. É aquilo que Ial quer. Sempre é feita a vontade de Ial. Orando aqui, o papai me relembrou desses pontos, porque um dia desse para trás, os irmãos sabem que eu sou observador. Um dia desse para trás, em uma das reuniões, inclusive lá na casa do irmão Isalino, a gente invocando, eu senti de olhar para frente. Eu vi os irmãos invocando. E viajando. Eu vi que a mente dele estava longe. Nossa. Não entendendo a seriedade do que é o invocar. E isso era no momento da ceia. O partir do pão. Pensa para você ver. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, isso tudo o papai mostra para a gente orientar os irmãozinhos. Porque nós estamos crescendo gradativamente. Certo, irmãos? Então, vamos lá em Isaías. Isaías, capítulo 10, né? Eu acho que é 10 mesmo, né? É isso mesmo, né, irmão? Muito bem. Vamos pegar aqui primeiro, irmão Ronaldo? Vamos pegar aqui versículos 5. Isaías 10, 5. Diz assim: Ai da Síria, vara da minha ira. Ele é o bastão, a vara do meu furor, posto nas suas mãos. Contra uma nação ímpia, a enviei. Está falando, estou enviando esse quem? Esse exterminador. Tá? Esse exterminador, anjo da morte. Aí ele fala, a respeito de um povo
contra o qual eu estava enfurecido, lhe dei ordens, para que o saqueasse e o despojasse, para que o pisasse como a lama nas ruas. Versículo 7. Mas ela, a vara, não tinha essa intenção. Seu coração não se ateve a esse plano. Antes, o que estava em seu propósito era exterminar. Marca essa palavra aí, ó. Exterminar. Marca aí, ó. Exterminar. Estava no seu propósito era exterminar e destruir grande número de nações. O objetivo dele era fazer o quê? Matar alguns. Conforme aquilo que foi dado a ordem. Não danifica a terra, não danifica o mar, até que nós tenhamos selados, marcados, os servos do nosso Yahweh. Ok. Ele obedeceu essa ordem? Não. Ele já cancelou de cara, já matando quem? 2 príncipes. Quem que ele matou primeiro? Representação de Abner, que é Shaul Paulo. E depois quem? Amasa. Aí o que ele quer fazer? Ele quer fazer isso? Ele quer só esse grupinho? Não. Ele falou mais. Mas ele não estava permitido em fazer isso. Mas ele é o quê? Atrevido. Ele enfrenta. Ele é atrevido, ele enfrenta. E ele quer matar um grande número de nações. Aí tem que ter um tempo para organizar isso. Aí ele vai matar com bombas. Foi falado mesmo. Aí vai destruir. Então, não é agora. Nós fala assim, não é agora, não é no tempo que já desceu Satanás, já começou. Não. Ainda vai ter uma organização. Vai dar tempo dos irmãos pegarem o alimento e começar a entender o que está acontecendo. Tá? Entendeu? Então tá. Então vamos voltar lá para Tessalonicenses. Porque ele vai ser bem recebido, vai chegar, vai arrumar a casa, exatamente. Tessalonicenses, vamos voltar lá, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 16. Aí, a gente estava em Apocalipse, né? Ele falou, até quando o santo mestre verdadeiro tardarás em fazer justiça. Qual que é a justiça? Hã? Fala alto. Fala alto. Você falou alto não, tem que falar mais alto. Ressuscitá-los. Tadinha. Ressuscitá-los. Vai ressuscitar naquele mesmo corpo corruptível? O corpo vai ser o quê? O corpo vai ser o quê? Vai ser um corpo transformado. Mas é um corpo o quê? Perfeito. Um corpo perfeito. Se morreu, morreu, aquele desmina. Foi cortado a cabeça. Aí vai ressuscitar aquele corpo sem cabeça? Não, vai ressuscitar o quê? Um corpo perfeito. Vai ressuscitar ali um corpo, cortar a mão dele. Aí vai ressuscitar o corpo sem a mão? Não, vai ressuscitar o corpo com a mão. Incorruptível. Perfeito, porque Shaul Paulo explica. Apresentáveis diante de algo irrepreensível. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Sem nenhuma mancha. Sem nenhuma mancha. Gratidão, né, irmãos? Gratidão. Aleluia. Então, adorado somente alma. Então, o que vai acontecer, irmãos? Presta atenção. Esses vão morrendo no período da perseguição. Esses de Filadélfia, desatentos e Sardes vestes sujas. Eles vão morrendo. Eles vão morrendo e já vão indo direto para onde? Para o altar do incenso. Para o altar do incenso. Ali a alma dele já é direto para o altar do incenso. Porque foi digno. Lavaram suas vestes. Ok? E lavaram suas vestes no sangue. Completou o número. Completou o número. Olha. Completou o número. 144 mil. Aí, no entoar da trombeta do arcanjo, vem o exército inteiro. Porque o número foi completado. Completou o número,
Aí o arcanjo vai tocar a trombeta. O arcanjo é o sexto. Ele toca a trombeta para encontrar com o sétimo nas nuvens. Aí a gente compreende agora que é o quê? Um número tem que ser completado para eles adentrarem dentro ali do palácio de marfim, para poder Yalcha, Micael, ensinar eles o cântico novo. Porque eles não poderiam entrar ali para dentro, né? Se o número não estiver completo. Porque enquanto isso, eles estão fazendo funções. Porque os 300 não vão chegar lá. Chegamos aqui, o inimigo foi derrubado. Então, bom, só tem os 7 anjos ali que vão tocar a trombeta. Então é só eles, então vamos ficar aqui esperando. Não. Você sabe o que eles vão fazer? O povo vai estar orando, invocando o nome de Al e Yalcha. Os 300 vai estar recolhendo as orações. Os 300 vão estar realizando sinais no meio dele. Aí, vai estar numa casa como essa reunida. Eu só estou relembrando que ministração do irmão Arthur, do nosso papai, e a ministração do irmão Bruno. Tá? Só estou relembrando essas coisinhas. Vai estar numa reunião como essa e juntando as ministrações, né? Eu junto as ministrações, vocês já perceberam, né? Aí vocês vão estar numa casinha assim, reunida, e o quê? Eles invocarem, vai ter um no meio e falar assim, eu não creio não. Aí um vai falar assim, ó Yalcha, envia um sinal. Aí cai um copo, sei lá. Ou alguma coisa acontece no meio. Porque os anjos vão estar agora trabalhando. É tão tremendo que você está falando que a gente volta à memória o momento que Papai Yalcha estava aqui e ele dava ordem e os anjos trabalhavam. É isso que eu ia falar agora. Isso vai acontecer novamente. Vai só se repetir. Só se repetir. Por quê? Porque os irmãozinhos vão estar aqui, mas eles vão ser, de certa forma, até consolados. Por quê? Porque ele vai dar o pão, não porque são amigos, mas é pela insistência. Ele está insistindo, dá-me pão, dá-me pão. E vai ser difícil. Então, pela insistência, ele vai dar. E vai auxiliar. Então, os 300 vão estar trabalhando cotidianamente. Então, não vai ter tempo não, irmãos. Por isso que fala assim, ó, vamos lá em 1 Timóteo. Toda a palavra conectada, amados irmãos. 1 Timóteo 3. Grato a Yalcha, grato a Yalcha. 1 Timóteo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Você quer achar o Paulo falando nas palavras de Yalcha, tá? Yalcha Micael, vou dizer assim. Escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Por que todavia se eu tardar? Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça? Está falando dele. E quando os 300 estiverem dentro do templo, está falando que eles são colunas do templo. Porque a promessa para Filadélfia, vencedores, vocês serão coluna no templo de Ial. Então vocês vão ser colunas. Os 300 são colunas principais do templo. Então, eles vão saber se comportar dentro do templo. Por quê? Enquanto o mestre não vem das nuvens. Quem que é esse mestre? O sétimo, Yalcha Micael. Está entendendo? Sim. Por isso que no tocar da trombeta do arcanjo, o sexto, o número completou, o arcanjo toca a trombeta, todos que morreram pelo testemunho de Ial e pela palavra de Ial, os seus mandamentos, eles são ressuscitados no seu corpo perfeito e adentram dentro do templo. Do templo eles vão ver o mestre nas nuvens. O sétimo sobe para as nuvens
e adentra aos palácios de marfim, e ali vai estar sentado o rei dos reis e o mestre dos mestres, o Altíssimo. E os 144 mil vai adorá-lo? Não. Os 144 mil vai entoar um cântico novo, que ninguém, o quê? Ninguém conhece, só os 144 mil. Por que ninguém conhece? Porque, irmãos, vai ser ensinado dentro dos palácios de marfim, aonde os filhos principais foram gerados. Aí, tá falando assim, um segundinho, tá falando assim, vocês que estão aqui, agora vocês são meus filhos principais, porque os de antes não são dignos de estar aqui agora, mas vocês são como aqueles primeiros, e serão chamados príncipes. Vocês serão agora príncipes e princesas, é claro, e rei dos reis, e ele é rei dos reis, porque vocês serão também reis, os 144 mil, nisso, dando início ao quê? Ao milênio. Nossa, que segredo. Gratidão. Isso é tudo, irmãos, que nós vimos, e a gente vai ruminando, e a gente vai se deliciando. Pode falar, irmão. Lá será colocado esse cântico novo, porque só debaixo do sol não há nada novo, mas lá vai ter tudo. O que a irmã disse é o seguinte, Eclesiastes 1:9, não existe nada novo debaixo do sol. Ou seja, aquele que agora se tornou o sol, ele pode criar. Ele cria um cântico novo, né? E o cântico é para quem? Para Ial forte e valente. Adorar somente ela. Então, Esse nome pode adorar. Esse nome podemos adorar. Maravilha, né, irmãos? Gratidão. Então tá bom. Tá sujo não, viu, irmão? Isso aqui é porque tinha café aqui no copo, aí tem um outro copo por cima, tá? Gratidão. Então, irmãos, quando estiver invocando, agora vamos voltar no invocar. Presta atenção. Quando estiver invocando, se atente para as suas palavras. Você vai falar, né? Olha. Não. Chá. Voz de trovão. É isso. Porque quando você entoa alto para o seu próprio corpo, às vezes nem precisa ser alto. Você vai falar até baixinho, que às vezes você vai estar num lugar que você não pode gritar. Você vai falar baixinho, mas você vai falar as palavras certinho, para sua mente entender que você está falando sério, para sua mente não voar, colocando isso como seriedade na sua vida, bebendo a água de forma correta. Se prostou no seu quarto, entrou na presença de Ial, muito bem, ótimo. Mas se for fazer isso, cuidado, não deixe os seus pensamentos voarem em problemas, em situações da vida, em circunstâncias. Se for para voar, ore 1 minuto, mas ore com atenção, prestando um culto racional, porque senão não é um culto racional, isso é um culto de tolo, porque você fala com palavras vazias, seus pensamentos estão aonde? Longe, porque a palavra fala, esse povo me invoca, mas o seu coração está longe de mim. Ial falando. Por que fala isso? Porque o povo desta terra não dão a mínima importância. Quando eles precisam de algo, eles choram, eles rasgam suas vestes, eles rasgam o cabelo e fazem tudo, se desesperam, para conseguir uma bênção do administrador infiel. Nós
Não queremos receber nada do administrador infiel. Mas nós, quando olhamos para Yahweh, independente de bênção ou não, a gente dá atenção devida para o nome que é verdadeiro. Yahweh e Yahshua. Ok? Isso é uma reverência, né? É uma reverência, com temor e tremor diante de Yahweh dos exércitos. Isaías 29, 13. Isaías 29? Lê para a gente, irmão, bem alto. O mestre disse: visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, depois aprendida por rotina. O que me resta é continuar a assustar este povo com prodígios e maravilhas. Sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Viu? Ou seja, totalmente longe de algo. É como levantar pela manhã. Você levanta pela manhã, você já viu que é o automático? Você já sabe, sua escova de dente já está de um jeito, você põe a pasta ali, você escova o dente, e de repente você fala, você escoveu o dente? É porque está tão automático uma rotina, que aquilo já não tem mais valor e mais sentido. Não é que não tem valor, é que aquilo parece ser tão automático, que vira uma rotina comum. Só que invocar Yahweh e falar com Yahweh nunca pode ser uma rotina comum. Porque imagina o querubim, todo dia, santo, 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 dia e noite, invocando, santo, santo, santo. Por quê? Ele aprende na terra a como invocar. Ele aprende na terra a como falar com Yahweh. E diante de Yahweh, tem que ser reverente, atento. Tá bom, irmãos? Assim seja. Fidelidade. Gratidão, papai, né? Irmãos, vamos abrir aqui em Juízes. Nós vamos ver Juízes 7. 360. Juízes 7 não, né? Juízes 6. 359. A gente viu, né, irmãos, que a vara de Yahweh, ela quer fazer além do que foi mandado. Que é quem? O antimachia. A gente vê também que Satanás, ele se ensoberbeceu e quis colocar o seu trono acima das estrelas. Por que ele quis colocar o trono acima das estrelas? Por que, irmã Diene? Por que ele quis colocar o trono acima das estrelas? Porque colocar o trono dele acima do templo, não para acima aqui. E por que ele quis colocar acima das estrelas, acima do templo, onde estão os filhos, né? Ele quer colocar acima dos 144 mil. Por que ele quis, ele intentou isso no coração e até conseguiu? E por quê? É simples. Colocar os filhos embaixo dos pés dele. Não é bem isso. Tomar o lugar de Micael. Entendeu? Tomar o lugar. Por quê? Sabendo que alguém foi levantado, foi criado no 5º dia, o querubim. No 6º foi criado um homem. E falando assim, eu fui criado perfeito, e alguém vai ficar no meu lugar? O intento dele é antes de tudo. Eu imagino os ciúmes. Nasceu uma criança, ele é criado perfeito, já é um ser pronto. E nasce uma criança, aí nasce Abaddon, aí nasce o outro, aí nasce o outro, aí nasce o outro. Nasceu 10 filhos de Alcha. São crianças. Aí pera lá. Eu vou perder. Eu sou administrador de tudo aqui. Eu sou a criação perfeita de Yahweh. Eu vou ficar sem meu lugar. Então, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas. E vou ser semelhante a Yahshua, o Altíssimo.
Apocalipse 14:14, link com Isaías 14:14, ou vice-versa. Pode falar. Ali o faraó, vendo que o povo se multiplicava em grande número, ele foi e mandou matar as crianças, porque ele temeu que eles dominassem. Muito bem lembrado. Muito bem. Um link mostrando um posicionamento do exército que estava nas mãos ali de Faraó. Então, o intento dele foi matar as crianças, né, para que alguém não reinasse sobre eles, né? Porque, falando assim, esse povo está se tornando numeroso demais, né? Mas é aquela condição, medo de perder o posto, o lugar de rei, né? O lugar de reinado, porque o Egito era um lugar totalmente maravilhoso, né? E você vê que José fez algo muito bom no Egito. O povo não passou fome. Lembra disso? Sim. O povo não passou fome. Ele fez um trabalho maravilhoso, né? Ele fez o celeiro. E porque havia uma profecia também. E a palavra já estava determinada por Ial, né? Pode falar, irmão. Eu só queria saber que na hora, me tirasse essa dúvida. Na hora que ele viu que ele ia perder o lugar, além dos ciúmes, também não foi uma inveja também? Você fala assim, se você tem os ciúmes, você cria automaticamente uma inveja, né? Os dois sentimentos. Porque você cria um sentimento. Porque você falar assim, eu fui menosprezado, agora tem um filho, vai ficar no meu lugar? Vai mandar em mim, né? Entendeu? Sendo que eu sou a criação perfeita de Ial. Porque ele não quis ser semelhante a Ial. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Yahshua, que está nas nuvens. Quando se fala das nuvens, fala de Yahshua. Então, matando os filhos, ou colocando intriga, discórdia entre eles, e até mesmo no início que ele fez, seduzindo os filhos, automaticamente ele já elimina ali 50% da possibilidade de tomar o trono dele. Os outros 50% entra o filho dele com auxílio, colocando discórdia entre os irmãos. A partir de então, se tem um reino dividido. Fácil agora. O meu trono vai ser posto nas alturas, fácil. E ele conseguiu esse intento. Tanto é que os anjos que desceram para a terra são os anjos, o quê? Fiéis. Foram todos fiéis que desceram para a terra? Não. Uma parte que foi colocado por Ial na terra e outra parte foi colocado por quem? Pelo anti-Machia, representação de Nabuzardan. E uma parte ficou lá em cima, que é a representação da tribo de Benjamim. 12.000 ficou lá em cima. Ficou nas orlas, as vestes. Muito claro, né, para nós isso hoje. Sim. Né? Então, é só para nós entendermos tudo isso. Por quê? Porque Satanás, ele quer algo além do que foi proposto para ele. E esse o intento do coração dele foi achado. Olha, você era um modelo de perfeição. Até que no dia foi achado maldade no seu coração. Isso está onde? Ezequiel 28. Então tá. Vamos pegar aqui Juízes 6. Foi só para a gente dar uma pincelada em cima desses pontos. Como diz o irmão Anderson, né? Fazendo um adendo. Vamos fazer um adendo. Juízes 6. Juízes 6. Vamos pegar aqui a partir do versículo 11, tá? Esse aqui foi a mensagem também, parte da mensagem de domingo, né? Domingo? Página 358. Ou quarta? Domingo. A coincidência, amado. Juízo 6, 11. Agora você pegou 6. É o anjo de Ial. 6. Entendi. Vamos lá. O anjo de Ial veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-los dos medianitas. E o anjo de Ial lhe apareceu e lhe disse: Ial esteja contigo, valente guerreiro. Gedeão lhe respondeu: Eu te peço, meu mestre, se Ial está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece?
onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo, não nos fez Ial subir do Egito? E agora nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Midian? Ou seja, veio aqui uma situação de um povo que estava clamando por socorro, ajuda, né? Então Ial voltou para ele e lhe disse, olha, primeiro falou o anjo de Ial, agora fala, então Ial voltou para ele e disse, compreende isso aqui? Primeiro está falando, o anjo de Ial estava conversando com ele, mas agora está falando, então Ial se voltou para ele. Espera lá, é o anjo ou é Ial? O que vocês irmãos acham aqui? Hã? Aquele que fala por Ial é a face de Ial. No início fala o anjo de Ial porque ele está se apresentando, mas depois a palavra continua, o Ial se voltou para ele, né? Porque Jacó disse, né? Vi Ial face a face, ele viu Ial, ele viu o anjo, né? Então fala, então Ial se voltou para ele e disse, vai com a força que te anima e salvará Israel da mão de Midian. Link com Apocalipse 12, 7, aquele que vai salvar o povo da mão de Midian. Tá ok? Vai entrar e vai derrubar os inimigos por terra. Não sou eu quem te envia? Não sou eu que te envia? 12:7. Aí vem, versículo 15. Eu te peço, meu mestre, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco de Manassés. Lembrando aqui que faz link com Apocalipse 3:7, que fala o quê? 3:7 não, né? 3:8 mais ou menos. Que ele tem pouca força. É o anjo que tem pouca força. Ele é o menorzinho da sua família. Entendeu? O menorzinho da sua família. Um link direto com Davi, menor dos seus irmãos, e cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Ok? É só para a gente entender de quem que é que está falando. É o menor, né? É o menor. Aí fala assim, meu clã é o mais fraco em Manassés e eu sou o último da casa do meu pai. Ial lhe respondeu, eu estarei contigo e tu vencerás Midian como ele fosse um só homem. Como se fosse um só homem. E Gideão lhe disse, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me o sinal que és tu quem me fala. Aí, é aqui que nós vamos entrar. Nós já vimos essa mensagem do papai, mas é a partir daqui que nós vamos entrar, beleza? Quero que os irmãos prestem bastante atenção. Eu estou assim porque eu não tomei antialérgico, viu, irmão? Mais fraco e eu sou o último. Viu que é? Papai. Aí fala assim, versículo 18. Não te afastes daqui. Não te afastes daqui. O que isso representa, irmãos? Aguarde. Espera aí, que eu vou te apresentar, eu vou te trazer uma oferta. Ele estava querendo entregar uma oferta. Não se afaste daqui, rogo-te que eu volte e traga minha oferta e deposite diante de ti. Ele respondeu, esperarei até que voltes. A representação de quê? De Yahusha esperando Micael trabalhar e apresentar a oferta. O sexto conversando com o sétimo aqui. Tá ok? Bastante atenção. Gideão saiu, preparou um cabrito. Aí a gente fala, Micael saiu, tá? Gideão saiu e preparou um cabrito e com um almude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha e trouxe-os para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo de Ial lhe disse, toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. Gideão assim fez. Então o anjo de Ial estendeu a ponta do cajado. Ao pastor. Cajado que tinha na mão, e tocou a carne
e tocou a carne, e tocou a carne, e tocou a carne, e os pães sem fermento. O fogo se ergueu, marca aí, ergueu. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento. E o anjo de Al desapareceu o quê? Aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo de Al e exclamou: Ah, meu mestre Al, eu vi o anjo de Al face a face. Ele está falando: eu vi a minha imagem face a face. Micael está falando: eu sou o sexto e o sétimo. Ok? Tá. Agora vamos entender como diz Ial. Eu vi Ial face a face. Jacó disse: eu vi o anjo de Ial. Eu vi Ial face a face. Hã? E foi salva. E, além de ser salva, teve o nome alterado. Teve o nome alterado, né? Então tá. Vamos entender isso aqui então, tá? Quem seria o cabrito? É o primeiro ponto. Quem seria o cabrito? Quem seria esse cabrito? Quem será, hein? Vamos entender isso? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 2. Deixa marcado aí Juízes, tá? Nós vamos entender esses detalhezinhos dessa passagem que eu fiquei meditando. Romanos 2. Eu falo para os irmãos, depois que eu ouvi essa ministração, pela quarta vez que me veio, que aí de repente eu tô lá no carro, tô lá com o passageiro, aí eu tô assim, peraí, o fogo se ergueu da pedra? Aí eu pensei, fogo se ergueu da pedra, fogo se ergueu da pedra. Eu falei, gente, lembrei na hora de Elias, Raial, desceu o fogo e consumiu a oferta. Eu falei, tem uma comparação aqui, ué. Ô papai, o que tu quer falar? Aí a gente deixa, né? Aí de repente, eu paro o carro, como sempre, desligo o aplicativo, como sempre, para me meditar rápido, não me perder o foco. Vou lá rapidinho, aí o pai dá uma inundação de passagem, né, pra gente relembrar, porque tá ruminando constantemente, aí a sua mente relembra de vários pontos. Mas é tudo papai trabalhando no meio do corpo da igreja, para nos mostrar que ele está nos conduzindo, irmãos, em todas as coisas, com cada sinais, com cada detalhe, com cada situação, para os irmãos entenderem que vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, que o anjo de Al representa Ial, tanto é que fala, o anjo de Al apareceu Gideão, e depois fala, Ial falou com Gideão, mostrando que é Ial que está falando com o anjo. E é para criar temor, para criar certeza naquilo que nós estamos vendo e aprendendo, tá? Vamos lá, Romanos, capítulo 12. Romanos 2, 12. 12. Romanos 12. Não, 12. Página 1986. Quando nós falamos assim, que Papai Alche disse assim, ó, deixa os mortos enterrarem os mortos. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de Adão. Que não tem o espírito de Al e são mortos. Porque lá atrás, presta atenção, irmãos. Se vocês perderem o foco, vocês não vão entender. Presta atenção. Lá atrás, o papai, ele fez o quê? Ele disse o quê? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos, porque lá em Gênesis, o espírito de Al foi tirado dos filhos de Adão. Vamos dar um pulinho lá em Gênesis. Deixa aqui marcado Romanos.
Vamos lá, Gênesis 6. Só pra gente... Hã? Gênesis 6. Não falou nada. Não falei não. Falei não. Eu só falei para abrir Gênesis 6 para a gente entender que o espírito de Al foi tirado do filho de Adão. Vamos entender isso aqui. Os irmãos já entendem, mas eu quero só recapitular para não ficar nada de fora, tá, irmãos? Porque às vezes os irmãozinhos têm mais dificuldade pelo tempo de ruminar. De verdade, eu tento fazer o máximo para mastigar a mensagem do papai, para que os irmãos, não que estiver ouvindo, aqueles mais sem tempo por causa do trabalho, possam ouvir e compreender. E é claro que o papai sempre vai trazendo mais clareza. E a gente vai compreendendo mais e mais, né? Eu só sou um servo, como vocês. Só estou ajudando a ruminar a mensagem do papai, né? Aleluia. Hoje eu entendo porque que ele me tira de uma situação, de um emprego que eu poderia ter uma condição melhor, para trabalhar com o aplicativo. E as pessoas ao meu redor falam: Marcos, você é um excelente profissional da área, estão precisando de profissional na área. Eu falei assim: Al, conta comigo. E eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Falei isso com uma pessoa esses dias. Mas você tem... Não. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, meu irmão. Não dá. Você fala isso para eles, eles acham que você está construindo alguma coisa. Não, mas com quem eu conversei é de denominação. Então, na hora que eu falei, ele entendeu que eu estava falando de Neemias. Ancião, no caso, quando você fala de uma grande obra, como as palavras têm poder, você está lapidando as pedrinhas. Quem lapida é as águas, lembra disso. As águas que lapidam. Quando Davi, os irmãos fazem as perguntas, a gente vai em outros pontos, né? Mas vamos lá. Quando Davi pegou as 5 pedras, foi 5 pedras que ele pegou? Não. Do rio, foi quantas? 3. Ixi, é 9, é 10, Gente, que é isso? 5 pedras, tá? 5 pedras. 5 pedras ele pegou. Ele pegou a mais, o quê? Rulicinha. Lisa. Modelada. Porque as águas trabalham as pedras. Conforme eu mergulho nas águas de Al, que molha o tornozelo, os artelhos e até os ombros, eu sou lapidado dia após dia, se tornando apto para derrubar quem? O gigante que está lá em cima. Aí Davi, que é a representação de Micael, ele pega a pedra mais trabalhada, que é o dízimo dos dízimos, e lança contra o gigante e joga ele por terra. Tudo é uma representação. Tudo a palavra conversa conosco. Por isso, vinde a água. Não é ficar aí onde você está. Vinde a água. Não tem como ficar longe sem ser lapidado. Longe é difícil. Por que é difícil, irmãos? Você não tem esse contato com as águas cristalinas. Ainda que de longe você consegue ouvir, mas é como um barulho de água longe. Você fala assim: nossa, eu estou ouvindo água longe. Já viu na hora que você está no meio do mar? Eu que gosto de pescar, gostava, que hoje não tem como, né? Não tem tempo mais. E antes de chegar no rio, eu vi água longe, longe. Falei: nossa, está chegando. Aquele barulhinho de água. Mas quem está ouvindo melhor é quem está longe ou quem está pertinho? Quando você está pertinho dos rios, de águas fortes ali, barulho de cachoeira e tal, você não consegue nem ouvir o que está lá do outro lado. Agora, quando você está longe, você ouve outras coisas. Você ouve pássaros, você ouve árvore caindo, você ouve alguém arrastando a madeira do chão, você ouve alguém mexendo com tudo.
Mas quando você está perto do rio ali, você fala assim, pera, não estou ouvindo nada ao meu redor, porque o barulho das águas não deixa as outras coisas te atrapalhar. Porque você está perto. Então a palavra é vinde a água. Vinde a água. Gratidão. Que o rio, ele leva as águas tranquilas. Leva as águas tranquilas. Ele lapida essas pedras. Vamos lá, Gênesis 6. Gênesis 6. Não, Gênesis 6. Gênesis 6. Gênesis 6, 3. Diz assim: E ao disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Pronto, eu só queria isso aqui. Ok? Por quê? Meu espírito não permanecerá mais no homem. Ou seja, vai morrer. Ok? Que esse homem é esse? Adão. Então, todos que descendem de Adão vão ter que passar pela morte. Com exceção de alguns. Quem? Sardes, vestes limpas. Ok? Mas todo o restante enfrentar o quê? A morte. Então tá bom. Agora vamos lá em Romanos. Não perder o foco lá não. Só para entender que os filhos de Adão não têm espírito de alma. E por isso são mortos. E por isso são mortos. E o papai Alcha disse: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Muito bem. Romanos capítulo 12. Esses sardos vestes limpas aqui também são aquelas poucas, né? Poucas pessoas. Algumas pessoas. São poucas. Por isso que fala, né? Em Sardes, contudo, há uns poucos que não sujaram suas vestes, são dignos e andarão comigo no futuro. E Alcha, Micael, ditando ali para Yohana, falando no futuro, eles andarão comigo. Não está falando lá na região celestial, não. Está falando na terra. Por quê? Porque depois, quando acontece a tribulação, ele fala: quem são esses, Yohana, que vêm aí agora? Aí ele fala: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Se lavou as vestes no sangue do Cordeiro, é porque estava suja. Se estava suja, então tiveram que morrer. E se tem poucos que não passaram pela morte, estão com as vestes limpas. Ok? Sardes, vestes limpas. Então vamos lá. Romanos 12. Versículo 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela compaixão de Ial, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Marca aí, vivo. Marca aí, vivo. Sacrifício vivo. Marca aí. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. Ok? Muito bom. Agora, Juízes. Então está falando Juízes 6. Vamos voltar lá para o texto. Juízes 6. Juízes 6. Deixa marcado, irmãos. Não fica perdendo a página, não. Cadê os marcadores? Põe os marcadores, senão vocês ficam perdendo a página toda hora. O papai já explicou isso tantas vezes. Se alguém quiser. Eu tenho que comprar uma Bíblia para mim, correr. Né, irmão? Então vamos. Vamos aqui. Juízes 6. Juízes 6. Versículo 19. Gideão saiu, Micael saiu e preparou um povo vivo. Um povo vivo. Estou traduzindo. Gideão saiu e preparou um cabrito. Micael saiu das regiões celestiais e preparou um povo vivo, que tem o espírito de Ial neles. Está falando daqueles que são seres celestiais. Está falando daqueles que estão sendo preparados para uma batalha. Gideão saiu e preparou um cabrito. Gideão saiu e preparou um sacrifício vivo. Gideão saiu, Micael saiu e preparou um povo vivo. Porque não é um povo morto, ou é? Não, é um povo que tem o espírito de alma, um sacrifício vivo. Exorto-vos, portanto, amados irmãos, que vos apresentei como um sacrifício vivo,
que vocês têm o espírito de Al em vocês, porque os filhos de Adão não têm. É isso que está falando. Eu já entendi tudo que você fez. Então tá. Então vamos lá. O sacrifício vivo. E com um almude de farinha. Agora quem é a farinha? Palavra. A farinha é sardes vestes vivos. Lindo demais. Mas tem uma passagem, meu amado irmão, que fala a respeito da panela e da farinha e tal. Aquela é outra representação, então. Outra representação. De qual que você está falando? De uma ministração que o papai fez, e ele estava falando que apresentou uma comida, uma coisa assim. Não, mas é a palavra. É a palavra. É porque apresentou morte na panela. Isso. Não, ali é palavra. Tá? É a palavra de morte. Tá? Palavra de morte. Vamos lá. Aí vamos falar aqui, ó. Gideão saiu, preparou um cabrito e com um almude de farinha e fez pães. Um almude. Almude é um bocado, tá? É uma quantidade boa para ele fazer o quê? Pão. E sem fermento, tá? Sem fermento. Vamos abrir em Apocalipse 3. Apocalipse 3 não, perdão. É Levítico. Levítico 2. Deixa Juízes marcado. Desmarca não. Levítico 2. Levítico 2:1. Levítico 2:1. Todos encontraram? 163. Diz assim: se alguém oferecer a Ial uma oferta, a sua oferta consistirá em flor de farinha, ou seja, da melhor farinha, sobre o qual derramará azeite e colocará o quê? Incenso. Então, ou seja, na Bíblia que James fala assim, ó: se alguém oferecer a Ial uma oferta terá que ser a melhor farinha, sobre ela derramado o óleo, e colocarás o incenso. Óleo é a representação do Espírito, ok? Então tá. Tá entendendo até aqui? Pega a farinha e derrama o Espírito sobre ele. Representação em Atos que fogo que desceu do céu sobre aqueles filhos de Adão, Pentecoste, recebendo o Espírito. Óleo derramado sobre os filhos de Adão, recebendo o Espírito. Ok? Então tá. Agora vamos pegar aqui, ó. Por quê? Porque essa farinha é digna, fazendo link com Apocalipse 3:4. Poucos que são dignos, ok? Tá entendendo até aqui? Então, volta lá em Juízes. Juízes 6:19. Micael saiu e preparou um povo vivo, e com eles sardes vestes limpas. Ok? Algumas pessoas. Nem poucas, não, é algumas pessoas. Ok? Gideão saiu, preparou um cabrito, e com um almude de farinha fez pães sem fermento. Micael saiu, preparou um povo vivo, com alguns poucos de sardes, vestes limpas, ou seja, são sem fermento, eles não têm essa contaminação. Ok? Preparou esses dois. Agora continuando. Pôs a carne num cesto, ou seja, a representação de que eles foram preparados numa vasilha, e trouxe para debaixo do terebinto. Quando se aproximou, o anjo de Al, agora foi o anjo de Al, ele preparou o cabrito, ele preparou a farinha e fez pão e levou para o anjo. Aí agora vem o anjo de Al. O anjo de Al lhe disse: toma a carne, o sacrifício vivo, os pães, ou seja, o sacrifício preparado, os pães sem fermento, coloca sobre esta pedra.
rocha. Ensina eles que eles estão saindo da rocha. Que rocha? Que rocha? Não precisa falar muito. Yalcha. Porque eles foram colocados sobre a rocha, fazendo link com aquele. A quem que eu vou semelhar aquele homem? Vou semelhar aquele homem que cavou fundo até chegar na rocha e construir sua casa sobre a rocha. A oferta que está sendo posta sobre a rocha é a construção deste anjo. Vocês estão entendendo? Sim. Essa é a construção do anjo. É a nossa base. A nossa base é Yalcha. E sobre a rocha está sendo posto o sacrifício, os 300. E depois sobre os 300, o restante. Continuando. O anjo de Al lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre esta pedra. E derrama o caldo sobre eles. O caldo. Então vamos lá. Atos 2. Deixa aí, Juízes aberto. Atos capítulo 2. Atos 2. Eu amo quando vocês fazem. Atos 2. 1902. 1902. Lá no final. Atos 2, versículo 16. Vou pegar o 17, tá? Pode ser o 17. Atos 2, 17. Diz assim: sucederá nos últimos dias, diz Ial, que derramarei o caldo que foi derramado. Derramarei do meu espírito. Olha, do meu espírito. Viu que quando ele pega o pão, o cabrito, e pega os pães sem fermento, o anjo pega e fala para ele: agora, Micael, Gideão, derrama o caldo sobre eles. Micael compartilhando o espírito sobre a oferta. Vocês estão entendendo? Sim. Micael compartilhando o espírito sobre a oferta, derramando o espírito que está nele sobre a oferta. É porque é Micael que está preparando ainda o alimento. Mas o anjo que deu a ordem derrama o caldo, o espírito que está em você, sobre eles. Compartilha. Está transbordando. Pode falar. Se fosse Apocalipse 3, né? A partir do 7, é ele falando com ele mesmo. É ele falando com eles mesmos. O 6 falando com o 7. Exatamente. Entenderam, irmãos? Então vamos lá. Versículo 17, Atos 2, 17. Sucederá nos últimos dias, naquele tempo, nos últimos dias. Diz Ial: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha, sobre toda a carne. Ele pediu a carne e pediu os pães. Derramarei sobre toda a carne. Aí o anjo falou: derrama o caldo sobre toda a carne. Esse é um link das palavras. Sobre toda a carne. Aí fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque a igreja Filadélfia também fala por Ial. Sabe como? Ficai atentos às palavras do seu pai. E dai ouvidos às palavras de sua mãe. Segue a instrução da sua mãe. A disciplina do seu pai e a instrução da sua mãe. Lembra que nós lemos isso? Provérbios 6:20. Provérbios 6:20, irmão? Ainda é possível, porque Juízes 6:20. É Provérbios 6:20, irmão? É isso que eu estou te perguntando. É? Fala também. Vamos ver lá. Vamos lá em Provérbios 6:20. Casa do livro. 1029. Isso mesmo. Lê pra gente aí, irmão. Lê bem alto, irmão Euler. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeite a instrução da tua mãe. Vamos.
Provérbios 6:20 e Juízes 6:20. Ai, ó. Falar assim, Martim Lutero pega a Bíblia para dividir ela em textos e capítulos e versículos, para ficar mais fácil achar, porque não é mais o pergaminho. Ô, irmãos, as maiores obras são as últimas. As maiores obras foram as últimas obras dele. Ele pegou isso aqui para dividir. Conduzido pelo Espírito, ele colocou os versículos sem saber que estava colocando link um com o outro. É muito forte, né, irmãos? Muito forte. Né? Gratidão, papai, né? Provérbios 6:20, Juízes 6:20. É forte demais. Muito forte, muito mesmo. Aí, vamos lá, voltar para Juízes. Volta para Juízes. Vai entender a conexão dos dois, vai dominar, né? Hã? Vai entender a conexão dos dois, vai dominar. É só ficar voltando textos e contextos, né? Vamos lá. Juízes, capítulo 6. Versículo 20. O anjo de Al lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre esta pedra. Ele que deu a pedra, a rocha, e derrama o caldo sobre eles. Gideão assim fez. Ó, ele está fazendo. Então o anjo de Al estendeu, depois que ele derramou o Espírito sobre eles. Aí o anjo de Al estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, tocou a carne e os pães sem fermento, sardes limpas. O fogo se ergueu da pedra. Daniel 12:1. Naquele tempo, no tempo do fim, derramarei o meu espírito sobre toda a oferta. E se levantou. Naquele tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Há o anjo aqui junto dos filhos do seu povo. Conservou, colocou a ponta do cajado sobre os vivos e sobre os sem fermento. Pegou e o que aconteceu? Disse, versículo aqui, ó. Versículo 21. Então o anjo de Al estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra, da rocha, que se levantou, e devorou a carne e os pães sem fermento. E o anjo de Al desapareceu aos seus olhos. Desapareceu com quem? Com a oferta dos 300. Com o dízimo dos dízimos. Desceu, pegou e subiu. E quem que preparou? Micael. Aí, irmãos, isso tudo é para nós, é para nós compreendermos que ele está conduzindo tudo para nós. Sabe, nos dá essa alegria da palavra, de a gente poder compreender detalhes que nós nunca antes poderíamos compreender. Conduzindo muitos filhos agora. Conduzindo poucos filhos agora. É verdade. Poucos filhos agora, quer ser sofrimento. O muito é com sofrimento. Mas, entendeu? Sim. Gratidão. Maravilhoso, né? Gratidão, maravilhoso. Por quê? Porque a gente viu que o caminho da árvore da vida foi aberto. É a porta estreita. Os dois querubins que guardavam o caminho, Não estão mais lá. eles foram retirados do caminho. Eles barravam. Não podia entrar. Mas quando ele entra com o papai Alcha, abriu os portais celestiais
Que está entrando o Rei da Glória. Ah, mas quem é esse Rei da Glória? Eu vou abrir. Eu estou com ordens de não deixar ninguém passar. Não. Mas quem que está entrando? Não, quem está entrando é o Rei da Glória, meu amigo. Abre o portão. Pode abrir. Que entrará o Rei da Glória. Abriu os 2 querubins e sai de cena. Para o caminho estreito, para a árvore da vida ter acesso. Quem que tem acesso à árvore da vida, então? Os vivos. Os vivos. Os vivos. Os vivos. E nós que estivemos lá, os vivos. Né? E nós que estivemos lá, os vivos. Né? É isso que fala, né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. Primeiro Tessalonicenses 4. Página 2063. Aí fala. Versículo 16, 4:16. Quando o mestre, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao sinal dado, ó, derrama aí, Gideão, meu espírito, sobretudo. Ao sinal dado, ao som da trombeta de Al, descer do céu, então os mortos no Machia ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos, que estivermos lá, a oferta viva. Voltou mesmo. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares. E assim estaremos para sempre com o Mestre. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É maravilhoso, não é, irmãos? É lindo, irmão. Hã? É maravilhoso. Então, vamos lá agora, então, em Salmos. Para a gente já finalizar. Por que a gente precisa É porque na presença de Al, um dia é como 1000 anos. Por isso que passa rápido, mano. E como a gente está aqui, mano, é rápido demais. Passa rápido. Salmo 103. Eu fico impressionado como se tem pessoas que dizem facilmente. É porque não comem, não estão comendo do fruto da árvore da vida. Estão de longe. Você respondeu a pergunta de já toda hora está fazendo isso aqui. O quê? Passa tão rápido, né? Ah, respondeu. Respondeu mesmo. Respondeu mesmo. Deixa eu bater palma. Aleluia, o adorado somente ao. O que passa tão rápido, né, irmão de gato? Nós estamos entendendo, né? Salmo 103. Salmo 103. Salmo 171. 103. Vamos lá. Vamos lendo aqui Salmo 103. Tá? Presta atenção. Versículo 1. Bendizei a Ial, ó minha alma, e tudo que há em mim, ao seu nome santo. Olha, viu? Invocar. Bendizer é ter atenção, se alegrar naquilo que está dizendo.
Bendizei, ó Ial, bendizei a Ial, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos teus benefícios. O que daremos a Ial por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. Viu, irmãos? É Ele que perdoa todas as tuas faltas. 2, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas faltas. Aí, Isaías 40. Consolai, consolai meu povo, e dize-lhe, as suas iniquidades foram expiadas. Ele já anulou todo o nosso passado errôneo. Ele já não se lembra mais. Gratidão. Porque a oferta está sempre preparada. É Ele que perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. Ele feriu e Ele curará. Oséias 6. Ele feriu e Ele curará. Médico, cura-te a ti mesmo. Nós vamos ver esse detalhezinho aqui rapidinho. Esse detalhe aqui, vamos ver. O pai trouxe a memória agora, um detalhe. Vocês vão ver, médico, cura a ti mesmo. Eu vi algo maravilhoso, irmãos. É tudo papai cuidando de nós. Tudo papai cuidando de nós. Médico, cura-te a ti mesmo. Papai citou esse versículo, eu falava assim, papai, será que eu estou certo em pensar sobre isso aqui? Olha só para vocês verem, irmãos, eu falei isso tem pouco tempo. Aí o papai comentou na quarta-feira, médico, cura-te a ti mesmo. Ainda falou dos leprosos. Eu estava na minha cabeça sobre isso e querendo saber se eu estava pensando certo no que eu estava lendo. Ele sonda a gente, irmãos. Tem condição não. Tem condição. Você está entendendo o que eu estou falando? Só os esclarecidos compreendem, né? Aleluia. Versículo 4. Ele redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão, porque carinhosamente é Ele quem sacia teus anos de bens, a mão esquerda, riqueza e honras, e como a da águia, tua juventude se renova. E ao realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos, revelou seus caminhos à marcha, e suas façanhas aos israelitas. Ial é compaixão e amor, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente, e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos pecados, nem nos devolve segundo nossas faltas. Como o céu que o quê? Sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem, porque são semelhantes a Micael, temor. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, Ial é compassivo com aqueles que o temem, porque ele conhece nossa estrutura, ele se lembra do pó que somos nós, porque viemos para a condição de escravos, tá? Pó, filhos de Adão, mas nós não somos filhos de Adão, né? Cremos quem somos. Aí fala, versículo 15, ó homem, seus dias são como a relva, ele floresce como a flor do campo, roça-lhe um vento e já desaparece. Agora ele está falando do homem. E ninguém mais reconhece o seu lugar. Mas o amor de Ial existe desde sempre, para sempre existirá por aqueles que o temem. Sua justiça é para os filhos dos filhos, para os que observam, Sardes, vestes limpas, para que os observam sua aliança e se lembra de cumprir o quê? Suas ordens. Muito bem. Agora veja,
e afirmou o céu e seu trono, e sua realeza governa o universo. Presta atenção. Bendize ao anjos seus, executores poderosos da sua palavra. Executores poderosos de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Agora, eu peguei essa tradução aqui a partir do versículo 20, em outra tradução. Presta atenção aqui, Presta atenção. Em King James. Bendizei ao mestre, vós, seus anjos. Presta atenção. Anjo do mestre. Lembra do anjo do mestre? Bendizei ao mestre, vós anjos, vós seus anjos. Forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Elite, 300. Elite, 300. Presta atenção. 21 na King James. Salmo 103, 21. Bíblia King James. Bendizei ao mestre, vós todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris a sua vontade. Anjos e ministros. Bendizei ao mestre todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendizei ao mestre, ó minha alma. Tremendo, irmãos? Aí, médico, cura-te a ti mesmo. Onde que está essa passagem? Abre aí. Oséias? Você falou, né? Acho que é Oséias, não. Não, é o teste que você falou do detalhe. Do detalhe aqui que você tem um segredo. Não, é médico dos médicos. Hã? É esse aqui que É. Detalhe do médico, cura a ti mesmo. Na mão esquerda, na direita, na esquerda, na direita. Tá. Lucas 4, 23. E os 794? Lucas o que, irmãos? 23. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, irmãos. Prestar atenção. Atentos à voz de alma. Que ele estendeu os céus. Vamos lá. Lucas 4, 23. Então presta atenção. Lucas 4, 23. Então tá bom. Diz assim. Vou pegar aqui, Vou pegar um pouquinho antes. Vamos no 16. Vamos pegar textos e contextos. Ajudar os irmãozinhos aqui. Mais um pouquinho. Lucas 4,16. Ele foi a Nazara. Achou, filho? Tá aqui. Lucas. Lucas 94. Achei o 4. Isso, Lucas 4. Aí. Lucas 4,16. Achou? Sim. Não. Lucas 4,16, aqui, Ele foi a Nazara, onde fora criado, segundo o seu costume. Entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Ishaial. Desenrolou e encontrando o lugar onde está escrito. Desenrolou e procurou. Então era alguém que lia. Tá bom.
ele leu essa passagem. O Espírito do Mestre está sobre mim. Isso aqui é Isaías 61, tá? O Espírito do Mestre está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos e a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Mestre. Presta atenção, irmãos. Vou explicar para os irmãos entenderem. O Espírito do Mestre está sobre mim, tornou vivos, porque ele me consagrou pela unção, veio através do anjo de Ial, para evangelizar os pobres, Esmirna, enviou-me para proclamar libertação aos presos. Onde que estão presos? Muito bem, presos de Alcha, levando cativo o cativeiro, ok? E os cegos, a recuperação da vista. Que cegos são esses? Laodiceia, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano aceitável. Que ano é esse? Milênio. Viu? O contexto inteiro falando de vários pontos. Esmirna, os presos, a liberdade que estão cativos nessa terra, o ano aceitável. Viu? Tudo em detalhes, mas tudo em segredo. Porque a denominação pega isso aqui e fala que é para viver uma vida de prosperidade na terra. Aí vamos aqui, versículo 20. Enrolou o livro e entregou o servente e sentou-se. Ele só queria falar sobre isso. Ele falou assim: olha, eu vou cumprir Nismina, vou cumprir depois que eles morrerem, que eu vou levar eles como cativo. Isso, levar o cativeiro que está junto da morte para o seio de Abraão, subindo para o seio de Abraão. Vou também trazer libertação aos que vão estar cativos nessa terra, porque vão descer. E vou trazer cura aos cegos, porque no final dos tempos, aqueles vão estar cegos. Enrolou o livro e entregou o servente, e todas as sinagogas olhavam atentos. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam o seu respeito e admiravam-se, o quê? Dessas palavras cheias de graça que saía de sua boca. Igual nós hoje. Nos admiramos dessas palavras que saem da boca do papai. E diziam: não é este o filho de José? Ou seja, esse aí é o filho de José? Esse é o filho de José? Ele, porém, disse: certamente me citareis o Provérbios. Me citareis o Provérbios. Não é este, me citarei o Provérbios. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Então tá. Médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Vamos lembrar de um ponto aqui. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos, vão Edgar, é a representação de quem? Quando a gente fez isso. E por que só um voltou? É porque ele é fiel e ele foi grato, né, por ter sido... Foi grato e é temente a Ial. E para receber a promessa. E voltou porque tinha uma promessa. Ele sabia dessa promessa. Beleza. Mas ele é um estrangeiro. Por que ele é estrangeiro, irmão Ronaldo? Por que esse leproso que voltou, ele é estrangeiro? Ele pertence à nação inicial? Isso. Muito bem. Mas tem um detalhe a mais. Que ele não veio em Ial-Shalom física, aqui dessa terra. Ele veio fora da cidade. Ele é um estrangeiro. Ele veio fora da cidade. Ok? Então tá. Médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, está falando para aquele leproso: cura-te a ti mesmo.
Porque você é o sexto, mas também é o sétimo. Ah, então tá. Então vamos entender um detalhezinho da lei sobre isso. Levítico. Levítico não é oferta para o leproso. É como é feito a purificação, tá? Levítico 14. Página 179. Depois os irmãos vão ler a lei, tá? Levítico 14. Volta aí no versículo 1. (14:1). Diz assim: E ao falou a Marche disse: Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote. Médico, cura-te a ti mesmo. E o sacerdote sairá fora do acampamento. Estrangeiro. Ok, irmãos? Aí fala, se verificar após o exame que o leproso está curado de sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, não é cetro, madeira de cedro, lã escarlate e isopo, ok? Isopo. Aí vamos lá. Versículo 14. Não, vamos pegar aqui no versículo 10. Só para a gente pegar o contexto inteiro, tá? Ele pegou 2 aves, vocês viram? 2 aves puras, tá? Aí vem, versículo 10. No 8º dia, tomarás 2 cordeiros sem defeito, 1 cordeira sem defeito, e 3/10 de flor de farinha amassada com azeite. Nossa, parece que essa quantidade aqui de flor de farinha? E 3/10 de flor de farinha. Dos 300, Vou continuar, irmão. Para oferta, oblação, e 1 quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado juntamente com suas ofertas. Pega o homem e coloca junto com a oferta. Que é uma breve semelhança do que a gente acabou de estudar. Colocará o homem a ser purificado juntamente com as suas ofertas, à entrada da tenda da reunião diante de El. Em seguida, tomará um dos cordeiros, porque foi 2 cordeiros, e oferecerá um em sacrifício. Médico, cura-te a ti mesmo. Presta atenção, vou ficar citando para os irmãos entendendo. E oferecerá um sacrifício de reparação, juntamente com 1 quartilho de azeite. Fará com eles os gestos de apresentação diante de El. Imolarás o cordeiro no lugar santo, onde se imolaram as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta vítima de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado. Leva o pecado do povo através da morte no madeiro. O outro, ele é tirado do templo, lá de cima, como a gente aprendeu, Salmos 18, e ele desce para a terra por Ial. Esse cordeiro que desceu para a terra, ele foi sacrificado, ele é sacrificado? Não. O segundo? Não, porque um é sacrificado no lugar dele, tá? Então tá. É, representação de Isaac. Aí, ó, esta vítima
de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é coisa santíssima, ou seja, do sacerdote. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício, não é tomar beber não, viu? E porá sobre o lóbulo da orelha direita. Não vou adentrar nesses detalhes, tá ok? Eu só vou ver uma outra parte. Mas isso aqui é muito forte, isso aqui. Tomarás o sacerdote do sangue do sacrifício, ou seja, está pegando um pouco, e porá sobre o lóbulo da orelha direita. Lóbulo é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Ok? E colocará sobre o lóbulo da orelha direita, que se purifica. Sobre o polegar da sua mão direita. Sobre o polegar. Sobre o polegar. Dedo de Al. E sobre o polegar do seu pé direito. Purificação superior e purificação interior, abaixo. Purificação na cabeça. É só para os irmãos entenderem. Médico cura a ti mesmo, tanto lá em cima como aqui embaixo. O sacrifício do madeiro, ele reconcilia os seres do céu e os seres da terra. Cabeça, polegar e pé. Ok? É difícil. Depois a gente vai compreendendo. O pai vai trazendo esclarecimento, tá? Então tá. Agora vamos entrar. Versículo 15. Presta atenção. É aqui que está a bênção, o segredo. Tomarás em seguida o quartilho de azeite, derramará um pouco na palma da sua mão esquerda. Mão esquerda, riqueza e honra. A honra do azeite está na mão esquerda. Só que dá uma pausinha aqui, deixa aí e vamos lá em Tiago. Tiago 5. Não é fácil não, irmão, escritura não é fácil não. Esse aqui é o papai tudo conduzindo, nos orientando. Aí a gente lembra dos estercos, né? A base que nós tivemos. Tiago 5. Tiago 5, 14. Irmão Ronaldo tá caladinho? Tá caladinho, irmão Ronaldo? Hã? Está maravilhado. A gente está maravilhado. A gente fica. Presta atenção. 5,14. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os anciãos da igreja, para que orem sobre ele, ungido com o óleo em nome do mestre. Ok? Então, quem está doente, unge com óleo. Essa unção é para cura. Não é unção de espírito, não. Essa unção que é para cura, que Tiago está explicando. Ok, irmãos? Sim. Nós estamos falando do óleo da unção espiritual, não. Estamos falando do óleo da cura. Quem pode fazer isso? O ancião. Quem é o ancião da igreja Filadélfia? Micael. Médico, cura a ti mesmo. É um óleo que foi colocado na mão esquerda. Na mão esquerda. Um óleo da cura na mão esquerda. Riqueza e honra. Médico, cura-te a ti mesmo. O leproso que está vindo até o sacerdote tem um óleo derramado na mão esquerda. Levítico. Nossa. Versículo 15. Tomará em seguida o quartilho de azeite e derramará um pouco na palma da sua mão esquerda.
Pegou o azeite e derramou na mão esquerda. Molhará o dedo, presta atenção. Presta atenção. Molhará o dedo da mão direita. Molhará o dedo de qual mão? Mão direita é o quê? Então presta atenção. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está na mão da palma da mão? E com este azeite fará o quê? Com o dedo 7 aspersões diante de Ial. Presta atenção aqui em mim agora. Molhará o dedo da mão direita na palma da mão esquerda. Longos dias, molhando no óleo da mão de riqueza e honra, para ser curado. 7º com o 6º, 6º com o 7º. Médico, cura-te a ti mesmo, falando que o 6º é o 7º, dizendo, o 7º está sendo molhado na mão esquerda, para um curar o outro. Difícil. Por quê? Porque esse é o rito da purificação. O leproso, ele tinha que fazer esse rito diante do sacerdote para confirmar a cura dele. Então, viu que ele estava curado, aí fazia esse ritual de purificação. Então, quando o médico fala, médico, cura-te a ti mesmo, esse estrangeiro, porque o papai recebeu sobre ele todas as chagas, o castigo, sabe? Tudo caiu sobre ele. O pecado da humanidade caiu sobre o papai, no madeiro. Estão entendendo? Livrando assim o seu filho de passar pela morte. Mas os 10 filhos é a representação dos 10 leprosos. Somente um volta para agradecer. Somente um volta para se purificar. Somente um volta para fazer o rito, obedecendo às ordens do seu pai. Quando ele volta, ele está se declarando como aquele que também cura. Ele também é o 6º e também é o 7º. O leproso é o que precisa da cura. E o sacerdote é que dá a cura. O longos dias sendo molhado na palma esquerda, que é riqueza e honra. Ou seja, um trazendo a cura para o outro. Parabéns! Muito bem. Ou seja, aquele que santifica, santificando todos os outros. Aquele que cura, curando todos os outros. Porque todos estão sendo o quê? Curados, sarados. Ele feriu e ele curará a ferida. O 6º curando o 7º, o 7º curando o 6º. Ambos são o mesmo agora, porque Ial, forte e valente, não é mais Ialcha. É Ial. Ok, irmãos? E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha.
Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai. Assim seja, amados irmãos.